A sua pressa está atrasando seu sucesso, seja ele financeiro, profissional, acadêmico, o que for de qualquer área da sua vida. E por que a pressa? Porque a pressa ela acaba estando intimamente ligada à ansiedade. E a ansiedade hoje acaba sendo muito comum por conta das redes sociais. Acredito que o core principal, se você for ver da ansiedade hoje, são as redes sociais. Redes sociais, principalmente de consumo rápido. Principalmente de consumo rápido. Não quer dizer que o YouTube não se enquadre, né? Vai ser o Instagram, vai ser o TikTok, e o YouTube também, por ser uma rede social. Ah, Gabriel, mas por que isso, né? Simplesmente porque na rede social a gente entra muito naquele viés de comparação. E quando a gente vai para a rede social, eu entendo muito a rede social como uma vitrine. Uma vitrine que todo mundo vai postar só o lado bom da vida, né? Você fazendo viagem para Maldivas, para Nova York, para alguma ilha aí paradisíaca, para Grécia, enfim, só postando coisa boa, postando foto de um carro do ano, postando foto de alguma conquista, mas ninguém vai postar o lado ruim, né? O lado difícil da vida. Ah, um boleto atrasado, uma briga de família, vai estar se lamentando em rede social. Então, quando você para analisar as redes sociais, você acaba entrando nesse viés de comparação de uma vida relativamente perfeita da outra pessoa. E acaba até entrando no viés que é legal de falar. Quando a gente vem muito para o marketing digital para trabalhar com algum especialista, a gente pode usar uma estratégia que a gente chama de realidade editada. Como assim, Gabriel? Realidade editada? A gente bola algumas estratégias de postagens, de story, de vídeos, enfim, do que for, que a gente vai direcionar o especialista para postar algumas coisas que vão parecer que vai parecer que ele tem a vida perfeita. Então, ele treina todo dia, ele tá com um corpo bom, ele tá faturando uns milhões com a empresa dele mensalmente, ele consegue ter atenção para os 5 filhos, ele consegue fazer lazer, consegue ter tempo com os amigos. Então a gente consegue meio que editar essa realidade com algumas estratégias. E isso acaba gerando esse sentimento nas pessoas, diz, cara, de não é de frustração, né? Mas de você ter ansiedade de querer ter a vida dele, de como é que ele conseguiu fazer isso. E é aí que a gente consegue entrar nessa fragilidade das pessoas, porque as pessoas elas estão sempre procurando por algo que encurtem um caminho, que você tem um atalho. Então, se você está trilhando sua jornada, você já tá tudo bem desenhado, claro que você está sempre se aprimorando, estudando, buscando evoluir, mas quando surge um atalho de você, um exemplo, né? Você planejou algo que vai acontecer em 2 anos, mas surgiu um atalho para acontecer em 5 meses, 3 meses, 2 meses. Isso pode ser uma promessa de alguma pessoa que você está seguindo. Ele fez uma promessa e você acabou comprando o curso dele. Isso desviou totalmente da sua rota. Só que esse atalho ele vai acabar te atrasando. Imagina que tu tem uma empresa que vende carro. Então tu tem naquela empresa, tu tá tudo certo, vendendo bem, e tu tem um planejamento de faturar 1 milhão dentro de 2 anos. 1 milhão por mês dentro de 2 anos. Só que tu chegou e um cara começou a mostrar a vida dele, tu gostou, e esse cara ele vende moto. Tu acabou caindo na lábia dele ali, né? No curso dele, acabou comprando o curso dele e começou a vender moto. Só que quando tu começou a vender moto, tu viu que não é tão simples como ele ensinava. Tem toda uma curva de aprendizado. Então tu perdeu o tempo do teu, né? Tu perdeu o tempo que tu poderia estar desprendendo na tua loja de carro, porque simplesmente apareceu um atalho para você e começar a vender moto. Porque você simplesmente começou a ver a vitrine daquele cara, que era tudo perfeito, e que na realidade não era só uma realidade editada. Isso acontece porque você acaba ficando muito ansioso e você quer pular a etapa. Então você acaba virando uma presa fácil para essas pessoas que vendem ilusão. E acaba que o problema não é vender curso, e sim a promessa por trás dessa venda de curso, né? A promessa por trás de você ficar rico rápido, de você ter um atalho para chegar no onde você quer mais rápido. E se porventura você acaba chegando lá por esse atalho, você não é a pessoa que aprendeu a fazer aquilo, a manter aquilo. Então logo logo você pode acabar perdendo tudo. E lembra de vários casos que já deve ter passado, já deve não, já passou na TV várias vezes, já saiu em notícia várias vezes, dos caras que ganham na loteria e ficam pobres dentro de 1, 2 anos. Então imagina um cara ganhar na Mega Sena 20 milhões, 10 milhões, 30 milhões e dentro de 2 anos ele acaba perdendo tudo. Por quê? Porque simplesmente aquilo caiu de mão beijada para ele não teve o controle, ele não teve não curtiu todo o processo, não passou por todo o processo para entender como aquilo funciona, para entender como manter, para entender como sustentar todo esse dinheiro, ou se a gente for olhar para o lado profissional, sustentar toda uma empresa. E como você não aprendeu isso, dentro de 2 anos você acaba gastando, se desorganizando e quebrando sua empresa ou perdendo tudo que você ganhou. Isso acaba sendo muito ligado com a ansiedade, porque a ansiedade nada mais é do que você fica com aquela sensação de, cara,
tô prestes a perder tudo, tô prestes a me ferrar, você vai começando a ficar meio que neurótico com isso. E quando você vê a vida dos outros dando certo, seu cérebro já liga um alerta, né? De tô perdendo, tô ficando para trás. O que é que eu posso fazer? Isso piora ainda mais esse sentimento de ansiedade, esse sentimento de frustração, de que tá ficando para trás. Com isso, você acaba vivendo a vida de todo mundo, menos a sua. Você acaba nessa comparação infinita com a vida dos outros. E olha, sempre vai ter uma pessoa mais rica, mais bonita, com a vida melhor, com a empresa maior. Sempre vai ter pessoas para você olhar e para você se balizar, não para você se comparar. No mundo hoje tem o quê? 7 bilhões de pessoas. Então sempre vai ter alguém que está acima de você em alguma coisa e também vai ter pessoas que vão estar abaixo. Então o segredo é você não se comparar. O segredo é você olhar para as pessoas que estão acima e ter a ambição de chegar lá. E ver que aquela pessoa chegou lá que você também consegue. Porque se você continuar olhando pro lado, você nunca vai ter paz. Você vai estar sempre se comparando. E geralmente essa comparação são com pessoas que estão acima de você. Você nunca se compara com pessoas que estão abaixo. E é como eu disse. Se você se comparar com alguém que está acima, você tem que saber se comparar nos momentos certos. Então quando você está muito para baixo, você pode sim se comparar com uma pessoa que está abaixo de você, para você, eu já alcancei algumas coisas. Ou quando você tá naquele gás, tá tipo dando tudo certo na tua vida, tu olhar para as pessoas que estão acima, se comparar com elas, mas não se comparar de uma maneira negativa. É se comparar para você tipo ter aquela ambição. Porque você tem que ter ambição, para você conseguir as coisas na tua vida, tu tem que ter ambição, mas saber também dosar, porque ambição demais vai acabar virando o quê? Uma inveja, avareza, não veio, me veio a palavra agora na mente. Mas para você ter, para você se mover, para você conquistar mais, você tem que ter ambição. Mas você tem que ter ambição na medida certa. Porque o problema não é querer crescer. Ambição é você querer crescer, você querer mais. Isso não é o problema. O problema é você querer acelerar esse processo. Porque quando você quer acelerar demais, você acaba pegando esses atalhos que vão te desviar do teu caminho e vai te gerar uma frustração gigante. Por quê? Geralmente, na maioria desses atalhos, vai te fazer perder muito mais tempo. Então, se você tem um objetivo de conquistar em 2 anos, você pegou esse atalho que iria cortar 1 ano e meio, só que esse atalho deu errado. Tu acabou voltando, regredindo aí mais 2 anos. Então, imagina só, por questões de falta de foco, por questões de comparação, tu acaba virando presa fácil de algumas pessoas, de algumas promessas ilusórias, e acaba perdendo ou até dobrando o tempo de algumas coisas que você iria fazer. E é isso, a ambição ela te puxa para frente e a pressa ela te faz atropelar esse processo. E a saída para tudo isso, primeiro, diminuir os estímulos. Então, se você puder já diminuir o uso de rede social, principalmente Instagram, TikTok, redes sociais de vídeo curto, diminuir o máximo possível. YouTube também, mas YouTube você acaba estudando, vendo alguns conteúdos mais densos, mas também diminuir. O ideal seria diminuir todo tipo de estímulo à vida dos outros, né? A você passar a se comparar. Outro ponto é você olhar mais pro hoje e parar de olhar tanto pro que tu já conquistou e acabar ficando preso a algumas coisas, ou focar muito lá na frente ou na vida de outras pessoas. Focar mais no hoje, pensar no que você tem que fazer hoje e executar. Outro ponto também que a gente pode vir é focar no que você controla. É estudo, é trabalho, é disciplina, é rotina. Então, com esses passos práticos, já vai te ajudar. Porque assim, ó, quando você está com um problema, não existe fórmula mágica para curar esse problema. A gente tem que ir com pequenas doses, vamos dizer assim, ou nem pequenas doses. A gente tem que ir com alguns passos que vai te dar uma rotina, que vai te gerar tempo para você começar a melhorar. Não existe pílula mágica para curar esse tipo de coisa. Então, com você aplicando algumas coisas, algumas ferramentas básicas como essa, diminuir estímulos, focar no hoje, focar no que você controla, isso com um mês, 2 semanas, enfim, dependendo de como você tiver, vai te ajudar. Então, não pense em algo estralado de dedo, né? Um passe de mágica. E você acaba entendendo que o processo é maior do que resultados rápidos. Por quê? Para pensar, muitas vezes você vê pessoas que construíram impérios e eles acabam quebrando e quando você vê com 1, 2, 3 anos, eles voltam a ter impérios até maiores do que já tinham, empresas maiores ou até questão financeira maior. Por que isso acontece? Porque quando você foca no processo, você entende como o jogo acontece e você já tem isso no teu drive e tu consegue levar para várias áreas da tua vida. Então, quando você focou no processo, tu entendeu ali o game, né? Tu entendeu, a minha empresa funciona assim, eu consigo ter alguns atalhos fazendo isso, isso e isso. Então, se eu pegar alguma empresa nova, já consigo eu já consigo diminuir muito o caminho para deixar ela numa empresa maior. Até mesmo por isso que algumas pessoas, quando elas têm resultado, acabam indo para essa área de consultoria, de mentoria. Porque com uma dica, com orientação, com algumas coisas ali que ele passa,
Essas pessoas que estão pegando essa mentoria conseguem gerar resultado no mesmo dia, com uma semana, porque são coisas que eles já estão no jogo e muda o jogo deles com uma dica. Ah, uma dica de contábil, uma dica fiscal, qualquer tipo de dica que você vai economizar, dependendo do porte da tua empresa, milhões ou milhares de reais. É isso, galera. Talvez tua ansiedade não é porque tu é fraco, mas simplesmente porque você tá querendo viver 10 vidas. Tá querendo viver 10 vidas de outras pessoas e acaba não olhando pra tua vida. E é isso, galera. Talvez a tua ansiedade não é porque tu é fraco, mas sim porque tu tá querendo viver 10 vidas ao mesmo tempo. Isso acaba te deixando paranoico, né? Te deixando ansioso. E sobre tudo isso que eu acabei falando, né? De pressa, de ansiedade, de ambição. Não é para você desistir de crescer. É só para você ter paciência, para você virar a pessoa que você diz que aguenta, né, essas coisas. Então pare e reflete um pouco sobre isso. Acredito que a pressa, ela ajuda sim, mas em grande parte do tempo ela vai acabar te atrapalhando. É isso, tamo junto. Não se esquece de se inscrever no canal.